Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu estava assistindo um vídeo no YouTube, né? Agora mudando um pouco de assunto, voltando para um dos assuntos também que me interessa. Estava vendo num vídeo no YouTube essa questão do universo, de essa visão mais aprofundada das coisas, né? Da nossa vida, o nosso propósito de vida, o que a gente está fazendo aqui. Essa coisa da expansão de consciência, né, que é um negócio que está me chamando muita atenção. Já tem um ano e meio que está me chamando a atenção, né, essa coisa da expansão da consciência. Essa coisa, na verdade, depois que eu assisti esse vídeo hoje, eu consegui cristalizar uma coisa que não estava muito claro. A gente tem que sair desses pensamentos terreno, da terceira dimensão, provisório, né? Essa coisa da Terra, da Gaia, e ir para essa coisa da expansão, do aprofundamento, do começar a se ater às coisas eternas da vida, e não às coisas... Agora me fugiu a palavra. Mas para vocês entenderem, essa coisa imediata, de agora, curta. A gente tem que sair, transmutar dessa coisa curta, imediata, aqui e agora, transmutar, melhor dizendo, para essa coisa do eterno, para além das existências. E a pergunta é: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, entende-se qual que é a minha missão aqui. É quando você começa a tentar responder essa pergunta, qual o seu propósito, qual que é a sua missão, é que você começa a transmutar dessa coisa imediata para a coisa do eterno, né? E lá no vídeo ficou bem claro o seguinte: a nossa vida ela é regida pelo karma e pelo dharma. Trocando em miúdo para a gente entender, karma é o nosso débito, é o negativo. Dharma é o nosso crédito, é o positivo. Então, os problemas que eu estou enfrentando, a condição atual que eu estou vivenciando neste momento na minha vida, isso é manifestação kármica. É o negativo que eu venho trazendo, daí a ideia do eterno, que eu venho trazendo de vidas passadas, que manifestou nessa vida. E esse karma manifestado nessa existência atual, nada mais é do que foi eu que pedi para vir nessa condição. Então, lá no pico da águia, eu determinei que ia viver nessa era que nós estamos vivendo, e com esse karma manifestado nesse estágio que ele está manifestado. Porque só assim eu vou ter condições de transmutar, de me desenvolver para ser um ser humano melhor. E isso tudo está no meu inconsciente.
como é que eu vou expandir isso? É aí que está o X da questão, o pulo do gato. É quando eu tomo ciência disso e começo a despertar, me iluminar para essa questão. Então, eu já sei que o karma é o negativo, é o débito, e o dharma é o positivo, é o crédito. E quando eu desperto para isso, eu começo a expandir a minha consciência, o que é que eu faço? Eu aproprio desse karma, eu me aproprio dele, como se fosse uma roupa, eu visto. Visto no sentido de eu aceito. Né? Porque eu sei que isso é coisas negativas que eu fiz lá atrás. Embora eu não sei o que foi. Mas à medida que eu vou me desenvolvendo enquanto ser humano, eu vou transmutando do imediato para o eterno, eu vou percebendo que ele tem uma extensão muito grande. Então, assim, quando você vive muito tempo da sua vida numa escassez material, numa desarmonia familiar, enfim, alguma coisa aí que está em desajuste, você começa a detectar isso. É aí que você começa a expandir sua consciência. Então aquilo que estava lá no seu inconsciente começa a vir à tona, começa a expandir. E aí você começa a entender que seu karma é fruto dessas ações negativas que você fez ao longo das existências. E aí você apropria-se desse karma e faz a sua missão. Faz dele a sua missão. Então você para de dever e começa a pagar esse karma através das suas ações positivas, que nada mais é do que o crédito. Você começa a acertar contas com esses existência passada sua. Isso é expansão de consciência. É a hora que você tem consciência disso e começa a pagar isso. Então, vou dar um exemplo, igual estava lá no vídeo, de como é que você forma esse karma seu ao longo das existências. Então vamos supor, dar um exemplo bem rasteiro para você entender. Você vai numa festa, que é coisa mais cotidiana do que isso. Pam 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 pam, se diverte, tal, enche o caneco, pá 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 pá. Tá daquele jeito. Lobisomem no corpo, o super-homem, o imbatível, o melhor dos seres humanos, o ego, entenda-se, arrogância, o eu pequeno, aflorado. Aí então eu pego um automóvel, o meu automóvel no caso, e vou embora, volto para minha casa, mas com o ego inflamado, com arrogância lá em cima e com espírito de lobisomem. E aí nesse trajeto da festa de onde eu saí até minha casa, eu atropelo uma pessoa ou uma família. E aí, sei lá, mato 3, 4 pessoas dessa família. E aí, uma das pessoas que eu matei,
era um chefe de família, dono de uma empresa, com, sei lá, vamos colocar aí um número redondo, só para vocês entenderem meu exemplo. Uma empresa aí com 1000 colaboradores. E esse pai de família tinha 2 filhos menores, um com 5, o outro com, sei lá, 9 anos, 10 anos. E era ele o provedor dessa família. E aí eu interrompo a vida desse cara. Consequentemente, a empresa dele vai vir à falência, porque ele não está aqui mais para administrar. Não estava preparado, nem deixou ninguém para tomar conta. Então, ou seja, resumindo a ópera, essa empresa vai falir, essas 1000 pessoas vão ficar desempregadas. Você está vendo? A reação que isso gerou só nesse acidente que eu causei. Aí, de novo, como é que agrava o karma? Esses 2 filhos vão ficar sem o provedor, sem a mãe, etc, etc, porque foi vítima desse acidente que eu causei. Então eu interrompi, né, essa coisa das 2 crianças que vão parar no orfanato, vamos botar assim, e que fatalmente não irão sobreviver, ou se sobreviver serão seres humanos traumatizados, né, vão carregar esse trauma pro resto da vida. Mas vamos lá, vamos dizer na hipótese que um deles veio a falecer por privações, alimento, essas coisas. Quer dizer, de novo agravando meu caso. E se essa criança que veio a falecer, se tivesse tudo no ciclo natural das coisas, se tornasse um médico, e esse médico salvaria várias e centenas de milhares de pessoas ao longo da sua vida profissional. Então eu interrompi tudo isso com um único evento que eu causei, que foi esse acidente. Então isso tudo vai sendo debitado, entre aspas, da minha vida. Então, só nesse evento. Agora imagina os outros eventos que eu já venho praticando lá. Vixe, aí vocês imaginam a extensão desse trem. Mas esse evento, desse acidente que eu causei, me chamou muita atenção porque eu tomei consciência disso. Puxa vida, o que eu causei? É o estrago literal que eu causei nisso tudo. Então, um cara que eu matei, que deixou de dar emprego para 1000 famílias, que teve um filho que interrompeu a vida, que poderia ter sido um médico, que salvaria mais milhões e milhões de vidas ao longo da sua profissão. Vixe. Esse caso específico me chamou a atenção. Então, esse é o primeiro despertar meu. É o segundo despertar meu. Eu quero reencarnar com esse karma manifestado. Qual karma? Esse que eu causei aí, com um acidente, tal. Então ele tem uma extensão, ele tem um tamanho, eu venho e trago ele nessa existência, esse karma, porque foi eu que escolhi. Bem, eu quero reencarnar com esse karma aqui, desse acidente que eu causei. Então eu ser jogado no meu inconsciente e eu reencarno. E aí nasço, tal, vou, chego à idade adulta,
ou talvez até antes, mas vamos lá, na idade adulta, a partir dos 18, 19 anos, esse karma que eu pedi manifesta na minha vida. E aí eu começo a questionar, puxa vida, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Eu sou um cara, eu sou um cara que a gente tem no primeiro momento se vitima, né? A gente tem essa ideia egocêntrica de achar que é o melhor filho, que é o melhor não sei o quê, que é o melhor não sei o quê, tudo baboseira. Não tem nada disso. Nós somos ruim, coração sujo, pensamento negativo, o egocêntrico lá em cima, arrogantes, papapá, 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 papapá. Só que minha ficha só caiu por causa desse karma que manifestou na minha vida. E aí, no caso específico, geralmente o que faz o cara cair a ficha para isso, ou é uma doença, ou é a escassez material. Esses dois, eu acho assim que é a mesma manifestação para a ficha da pessoa cair. Ou é uma doença grave, ou é a escassez material. Aí o cara acorda, desperta pro trem. E aí você começa a questionar, mas por que isso está acontecendo? Eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo, mas não é possível, não sei o quê. Como eu não tenho essa resposta num primeiro momento, eu pego aquelas pessoas que estão ao meu redor, família, os amigos, etc, etc, e começo a comparar a minha vida com a vida deles. Isso é um erro. Mas nesse primeiro momento eu não sei que isso é um erro. Aí eu faço essa comparação. Aí eu vejo lá que meu amigo tal já foi aprovado em concurso público, a outra fulaninha lá casou muito bem casada, minha irmã tá assim, meu irmão tá assado, papapá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu ficando para trás, e eu ficando para trás. O que está acontecendo? Porque tudo agora, não sei o que, por isso que está acontecendo comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você vai vibrando na energia baixa, vai vibrando na energia baixa. Só que chega uma hora que você vibra tão na energia tão baixa que você já não suporta mais essa situação. Chega o famoso fundo do poço, que tem vários fundos do poço. Mas esse específico, você já não aguenta mais isso. A escassez material está tão acentuada na sua vida, você está vibrando tanto no negativo que você não suporta mais isso. Você quer transformar. Só que você não tem nem ideia de como é que você vai fazer isso. Mas a única certeza que você tem naquela hora, que para mim é o primeiro passo da expansão de consciência, é que você não suporta mais a situação, você quer mudar. É o famoso, isso aqui já deu para mim. Dentro dessa sociedade que nós vivenciamos hoje, tem alguns mecanismos que vão te auxiliar a suportar isso. Uma delas é a religião. É a que está mais próximo da gente. E é a que está mais superficial da gente. É por isso que a gente vê fulano de tal, depois que virou evangélico, se transformou. Fulano de tal, depois que assistiu à missa daquele padre tal, ou daquele bispo tal, transformou. O fulano de tal, depois que começou a frequentar a religião espírita kardecista, transformou. Ou a religião de matriz africana, mudou. Não, esse instrumento da religião despertou nele
essa expansão de consciência. E através dos estudos dessa doutrina que ele escolheu, aprofundado, ele vai começando a entender tudo isso aí que eu estou falando, de karma, de dharma, de crédito, de débito. E aí chega um dia que ele toma essa consciência de karma, de dharma, e aí ele veste, é isso que eu estou chamando a atenção, ele veste esse karma de forma apropriada e descobre qual que é o seu propósito de vida. Que é um só. Ajudar o próximo. É aí que você começa, quando você toma essa consciência, quando você ilumina para isso, é que você começa a transmutar do karma para o dharma. Do polo negativo, de só fazer mal, para o polo positivo, procurar fazer o bem. Sai do imediato e começa a ver coisa no eterno. Para de dever e passa a pagar, a negociar a dívida. Isso a gente chama de despertar, de começar a expandir a consciência. Aí quando você chega nesse estágio, você fala, puxa vida, tá, entendi tudo isso, beleza, mas agora como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sair daqui e chegar aqui? É ajudando as pessoas. Mas como? Quem vai te responder é o coração. O seu coração. É só você ouvir ele. Ele vai te responder. E aí, você vai, através desse karma que você vestiu, apropriado, você começa a aceitar, você começa a entender. Daí que eu falo, a doença, se foi o caso pela doença ou pela escassez material. Você começa a entender e aí vai um desenvolvimento interior seu, uma introspecção que você faz através do autoconhecimento. E aí aquela vítima, aquele ser humano fantástico, aquele melhor filho, você vai começando a questionar isso. Você vai vendo que você não é essa Coca-Cola toda. Você vai vendo que você tem uns negocinhos aí que a gente precisa passar limpo. A gente precisa dar uma melhorada. A gente precisa fazer uma lavagem. Está sujo. Está impuro. Tem que purificar. Tem que moldar. Tem que forjar. Como é que eu começo a fazer isso? É através de um esforço voltado para essa expansão de consciência. E esse esforço, ele é diário. E nessa constância diária que minha consciência vai, entre aspas, tomando consciência do que está acontecendo comigo e com minha vida. E aí eu vou revolucionando a minha vida. É por isso que fala que o processo é de dentro para fora. E aí por isso que é importante essa coisa de eu tenho o meu karma, tenho consciência dele, e eu preciso amenizar esse karma. E como é que eu faço isso? Eu tenho que vestir ele de forma apropriada. Então é quando eu aceito esse karma.
Aí eu começo o processo de amenizar ele o máximo que eu puder. Como que eu faço isso? Ajudando as outras pessoas, não tem jeito. O esforço é isso. É me manter com esse propósito de ajudar as outras pessoas. Aí eu descobri o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão. É ajudar as outras pessoas. Aí tem gente que é o talento da comunicação, tem gente que é o talento das artes, pintura, poesia, etc, 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 etc. Aí vai cada um. Aí uns vão para a política, mas a política mesmo, praticamente voluntariado da coisa. O próprio voluntariado, propriamente dito. Né? Aí eu vou dar um outro exemplo de quanto que a gente começa a inverter o karma pro dharma de ajudar as outras pessoas. Eu estou no centro da cidade, em um cruzamento, e ao meu lado tem um idoso, já numa idade bem avançada, já tem dificuldade de andar, tal, não sei o que, já tem que ter o auxílio da bengala, papapá. Então eu, de forma voluntária, aproximo-me desse idoso, cumprimento-o, né, de forma cordial e me disponho a ajudá-lo a atravessar a rua. Aí, no caso, ele aceita, então eu, de forma voluntária, auxilio ele nesse atravessar da avenida, da rua, de onde eu me encontro. E aí ele agradece. Então, é esse voluntariar meu de ir em encontro às pessoas, de ajudá-la, é que com a prática constante disso, esse é o exemplo do idoso, é só para ilustrar. Mas com essa prática minha constante, eu vou começando a sentir o que? Uma satisfação em fazer isso. Um prazer em fazer isso. Começa a mutação aí. Começo a deixar de fazer as maldades, negatividade, e começo a vibrar no positivo, na doação para o outro. É aí que começa a expansão da minha consciência. É aí que eu deixo de pensar nessa existência e começo a pensar no eterno. E essa dinâmica diária de ajudar os outros diariamente, ou pensando em ajudar os outros, etc, vai fazendo com que eu evolua, vai fazendo com que eu avance, vai fazendo com que eu... Entendeu? E aí, nesse caminhar diário, e nessa busca dessa melhora, e nessa busca de aumentar a satisfação de ajudar as outras pessoas, é que eu descubro a minha missão. O que eu estou fazendo aqui. E quando eu descubro essa missão, a minha vida ela tem um outro sentido. Então aquilo que me apurrinhava como a doença ou a escassez material, ela é relegada automaticamente para o segundo plano. Essa já não é mais a prioridade. A prioridade passa a ser ajudar as outras pessoas. Então percebe por que falo apropriar-se do karma de forma adequada? É isso. Eu aceitar esse karma que está manifestado. Então eu aproprio dele, eu me visto dele. E vou para a luta para amenizar esse karma. Eu vou buscar créditos para pagar esse débito. É por isso que as coisas é convencionada lá antes de vir para cá. Antes de manifestar essa existência, eu já convencionei lá. Não, eu quero voltar
porque eu quero erradicar esse karma na minha vida. Então, no caso específico da escassez material, eu quero erradicar isso na minha vida. Para as próximas existências, essa coisa da escassez material não vai manifestar mais na minha vida. Isso é erradicar o karma. A doença é a mesma coisa. Vou erradicar esse karma da doença na minha vida. Então, se for um câncer, ele vai erradicar na minha vida. Nunca mais nas próximas existências eu terei câncer. É isso. E aí, tudo aquilo que me botava para baixo, e aí a coisa da lei de causa e efeito, eu fazendo essa causa, ajudar as pessoas, me transmutar, sair do eu pequeno, fazer a minha parte, etc, 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 acumula num efeito que eu vou vibrar numa energia alta, eu vou transformar enquanto ser humano, eu vou me iluminar enquanto ser humano, eu vou me despertar para a vida. E por que eu estou aqui, eu tenho a resposta. Interessante. Profundo. Num primeiro momento, difícil compreensão. Mas quando eu estou na busca de entender essas coisas, essa busca incessante de expandir minha consciência, é que a vida começa a ficar interessante. É o que tudo que bloqueava, tudo que me amarrava, tudo que eu estava apegado, eu começo a desapegar. Eu começo a fazer a minha evolução espiritual. Eu começo a valer a pena a manifestação da minha existência nesse momento presente. E isso é que é o segredo do trem. E isso tudo que eu falei é simples. É só eu despertar para isso e lutar para expandir minha consciência mais ainda. Isso é simples. Agora é fácil? Não, não é fácil. É essa dificuldade, entre aspas, é o que predomina na maioria das pessoas. Então, diante dessa dificuldade que é de expandir, de quebrar essa casca, é que a maioria das pessoas prefere buscar um entendimento no externo, lá fora. Não, a coisa está aqui, é no interno. Por isso que fala, a coisa se dá de dentro para fora. Então, enquanto eu estiver procurando no externo, pode esquecer. Eu vou continuar fazendo mais karma, eu vou continuar fazendo mais karma, eu vou continuar fazendo, acumulando mais karma, acumulando mais karma. É assim que funciona. Então, a simplicidade é essa. Tem consciência do que eu fiz. Tem consciência que nessa existência o karma que manifestou foi esse, ou geralmente doença, ou da escassez material, mas tem outros, né? Desarmonia familiar, essa coisa de viver em solidão, não consegue fazer amizades duradouras, não consegue se relacionar de forma duradoura. Geralmente são os relacionamentos precoces,
curto, inconsistente, né? Tumultuado e por aí vai. Não consegue emprego, não consegue isso, não consegue aquilo, não consegue ser pai, não consegue ser mãe, etc, etc, etc. Isso são os karmas manifestados, e aí você não entende por que isso é desses acúmulos de vida passada. Aí você tem a dificuldade de entender, que são poucas pessoas que entendem, que compreendem, que tem isso claro dessa coisa de existência. A maioria das pessoas só tem isso aqui e o paraíso. Só tem isso aqui e o paraíso, a eternidade no paraíso. Isso é ver as coisas com o externo e esquece do interno. Isso não é crítica. Não, não é crítica. Essa coisa de procurar no externo é o livre-arbítrio. Todos nós temos. Nós escolhemos isso em detrimento daquilo. Isso é livre-arbítrio. Isso é uma das leis que rege o universo. O livre-arbítrio. Não posso interferir nisso. Então, quando eu começo a expandir minha consciência, eu começo a ver as pessoas aprofundando mais no sofrimento, aprofundando mais no sofrimento, aprofundando mais no sofrimento, aprofundando mais no sofrimento, aprofundando mais no sofrimento. Ela que fez essa escolha. O livre-arbítrio dela. De sofrer, 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 sofrer. E aí eu dialogo com essa pessoa, mostro para ela que tem esse caminho, mas ela é irredutível, ela não quer nem discutir. Ela acha que isso é piração, é loucura da minha parte. Ela se fecha em 7 copos, ela não abre para o diálogo, ela não admite isso, ela não aceita isso. O que me resta fazer numa situação dessa? É orar para que essa pessoa desperte para isso que eu despertei. Essa é uma forma de manifestar o crédito na minha vida, o Dharma, quando eu tenho essa preocupação. E que a única coisa que me restou é enviar minhas orações para que essa pessoa amanhã ou depois venha despertar porque eu despertei. Porque isso está na vida de todos nós. Esse despertar, esse expandir de consciência. Qualquer ser humano consegue fazer isso. Qualquer um, sem exceção. E não tem idade, uma idade adequada. Pode ser precocemente, já pode ser lá no final da coisa. Isso não tem idade. Então, assim, é isso aqui. Essa incessante luta, Mas todos nós somos dotados disso. Uns despertam mais cedo, outros despertam mais tarde. Outros não despertam nessa existência. É isso. Nós temos a gente que está começando a despertar, a expandir a consciência igual eu estou fazendo, se ater para essas pessoas que estão ficando, entre aspas, para trás. Eu tenho que ir em encontro delas, tocar nesse assunto, mesmo que a gente sente que ainda não é o momento, a pessoa ainda não está preparada para aquilo, né? A pessoa ainda está vibrando em energia baixa, mas eu tenho que tocar no assunto. Bato uma vez, toco duas, toco três, fala aqui, fala ali, pá,
Aí se eu sentir que a pessoa se fechou em 7 copos, não quer nem ouvir falar, aí eu tenho que recuar, começar a enviar orações para ela despertar para isso. Para que ela possa transmutar desse estágio baixo que ela está para um estágio alto, desse estágio de escuridão para um estágio de iluminação. Essa é a missão da pessoa que desperta. É levar essa boa nova para a maioria das pessoas que ela puder. Só que é um trabalho árduo, difícil. Porque você está vibrando numa energia, a pessoa está vibrando em outra. Geralmente mais baixa do que a sua. Não que você iluminado, paz, não. É que você saiu. Você subiu alguns degraus. Só pelo fato de ter ocorrido isso, você já tem essa consciência de que as outras pessoas têm que subir no mesmo degrau que você subiu. Mas, lógico, ciente da dificuldade que é isso, ciente de que você tem que respeitar o momento da pessoa, ciente de que mais cedo ou mais tarde ela vai despertar para isso. Não tem como. Porque o karma ele vai manifestando. Chega uma hora que você não suporta mais aquilo. Você fala, chega, já deu. Eu quero mudar essa situação. Aí você começa a virar a chave. E o primeiro passo é a introspecção, o autoconhecimento, a solitude. Esse é o primeiro passo. Primeiro você tem que saber quem você é, o que você está fazendo aqui, e por que tal karma está manifestado na sua vida. Ou melhor, por que tal karma manifestou na sua vida e nessa existência? E aí você começa a fazer um autoconhecimento. Você começa a querer se desenvolver enquanto ser humano em cima disso aí. Lógico, para melhor. E aí o segundo passo, melhor dizendo, é ajudar as pessoas. Então, nesse segundo passo, no primeiro momento você vai falar, mas não é possível, como que eu vou ajudar os outros se eu não estou me aguentando? Mas é justamente isso, o karma apropriado é isso. Veste ele, é ele que vai ser o motor para você fazer isso, ajudar as outras pessoas. Então, no meu caso específico, eu estou passando por questões de escassez material. Eu não tenho nenhum bem para locomover grandes distâncias. Né? Tipo, pegar um automóvel, pegar uma moto, atravessar a cidade. Eu não tenho isso. Mas eu tenho a vontade de ajudar as pessoas. O que eu faço? Aí eu utilizo desses meios tecnológicos. E aí você começa a ver a sua missão sendo manifestada. Então, quando você grava um vídeo, quando você manda um áudio de WhatsApp, quando você manda uma mensagem de motivação, uma mensagem religiosa, via WhatsApp, via Telegram, via redes sociais, enfim, você já está fazendo sua parte. Pode parecer pequeno, mas não é pequeno. A vontade sua é tão grande de ajudar as outras pessoas, e você começa a pensar nisso e falar isso ao ponto, olha bem como é que essa coisa é mística e profunda, ao ponto que o universo te ouve e ele
conspira para que essa mensagem sua chegue na hora certa para aquela pessoa. Isso que é gratificante. Poxa, tal dia assim, assim, aconteceu isso e isso. Aí eu cheguei em casa e vi sua mensagem. Aquela mensagem me transformou. Aquela mensagem era tudo que eu queria ouvir naquele momento. Gente, isso não tem preço que paga. Isso não tem preço que paga. É isso que eu falo, ajudar as outras pessoas, é nesse sentido. É poder, da forma simples, de coração, contribuir para que aquela pessoa teve ou terá um dia melhor. Já, nossa, você já ganhou, vou nem dizer o dia, já ganhou o ano quando você consegue fazer isso. Agora imagina isso para 10, para 100, para 1000, para 100 mil, para 1 milhão de pessoas. Nossa, é gratificante demais. Então, assim, parece que eu encontrei a minha missão. Parece. Então, eu vou, entre aspas, investir nela, nesse nicho que eu encontrei. Pra mim, ver se é ela mesmo ou se é outra. Agora, se for essa mesmo, aí agora, fazer igual o outro, eu descobri o caminho das pedras. Mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar, a gente tem que sair desse estágio que está e transmutar para o outro, para o superior. Sair dessa escuridão e ir para a iluminação. E isso é o esforço, é a vontade, é a consciência de que eu tenho que avançar. Nessa situação que eu estou, não posso mais ficar. Então, no primeiro momento, eu tenho que sair dessa mente imediatista e começar a ver ou a pensar nas coisas eternas, no que vem daqui para frente. Mas não nesse futuro, que isso vai causar ansiedade. Não. É no que eu, nas N existências que eu tenho para frente. Então, esse momento se torna passageiro. Não estão aqui para sempre. Isso aqui é de passagem, gente. Então, nesse momento, o que eu posso fazer? Isso, isso, isso. Então, faça. Para ter a recompensa lá na frente. Isso que é o interessante. Isso que é expandir a consciência. É sair dessa coisa rasteira, vitimizar, da preguiça, disso, daquilo, de não querer fazer, achar que não é capaz, aceitar migalha e ir para uma coisa maior. Porque é aquilo que os americanos falam. Começa a falar, mesmo que aquilo não é verdade no primeiro, mas começa a falar. Começa a falar. Que isso, fala, vem para cá. Coração. Chegou no coração, você lança para o universo. Ele vai tratar de que isso que você está falando, que seu coração mandou para ele, se manifeste na sua vida. Por isso, a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de falar qualquer coisa, qualquer hora. Que palavra tem um peso que vocês não conseguem mensurar o peso de uma palavra. Então, por isso que você tem que estar imbuído desse espírito de ajudar o próximo. Que daí até sua fala vai ser canalizada para essa coisa de ajudar o próximo. E isso faz toda a diferença.
Mas o primeiro passo é parar com a reclamação, porque se eu reclamo, isso vai entrar no meu coração e isso vai remeter para o universo. Aí o universo escuta. Ah, o Getúlio está reclamando disso, então eu vou mandar mais isso. A ver se ele desperta para que não é isso que ele está reclamando. Ele tem que parar com isso e fazer isso. Aí eu vou começar a dar sentido para a vida dele, a transformar a vida dele. Do contrário, tá vendo? Por isso, e eu era uma pessoa que reclamava pra danar. Exemplo de reclamação. Eu moro num estado ou num município que faz calor o ano inteiro. Adianta eu reclamar que está quente? Não, mas é da região, gente. Adianta eu reclamar disso? Não, não adianta. Ou eu moro num lugar que chove o ano inteiro. Adianta eu reclamar da chuva? Não, não adianta. O errado sou eu, que aquela região ali chove o ano inteiro. O errado sou eu que não gosto de chuva que está ali. O errado sou eu que está ali naquele lugar que só faz calor. De novo, o karma apropriado. Então, diante desse calor, diante dessa chuva, eu tenho que aceitar isso e transformar. Tem que criar um meio de me adaptar a esse calor e me adaptar a essa chuva. Aí você começa a fazer a verdadeira mudança. É isso. Basicamente é isso. Então fica aí, pessoal, a reflexão. Beleza? Um abraço, valeu.